Apocalipse capítulo 2, versos 12 e 13. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras e o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. E ainda assim, retens o meu nome e não negaste a minha fé. Quero que a atenção de vocês se detenha, desde o início desta meditação, nessas palavras solenes e gloriosas. Tu retens o meu nome e não negaste a minha fé. Antes, porém, observem com cuidado como o Senhor Jesus Cristo se apresenta à sua igreja. Ele não vem aqui como o cordeiro manso. Ele não vem apenas como o esposo cheio de ternura. Ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sim, meus irmãos, o mesmo Cristo que ama com amor infinito também é santo, zeloso e justo. A sua igreja visível, que nunca é totalmente pura, ele se revela como capitão do exército do Senhor, empunhando uma espada desembainhada. Essa espada não perdeu o fio com o tempo. Ela continua afiada. Ela continua tendo 2 gumes. Nosso Senhor é cheio de graça, mas também é cheio de verdade. Seu amor se manifesta em um zelo ardente que não tolera o mal. Ele se assenta como refinador e purificador. Ele purifica o ouro. Ele queima a palha. E que ninguém se engane. Essa espada não é empunhada em vão. O próprio Senhor declara que, se houver dentro da igreja aqueles que persistem no erro, na mentira e na corrupção, ele lutará contra eles com a espada da sua boca. Por isso eu digo com toda seriedade, não é coisa pequena ser membro da Igreja de Cristo. Há pessoas que estariam em menos perigo se nunca tivessem feito profissão de fé. Fora da igreja, seus pecados seriam apenas pecados. Dentro dela, tornam-se hipocrisia. Digo isso com profundo pesar. Aqueles que professam com os lábios, mas negam com a vida, deveriam tremer ao imaginar o Senhor se aproximando da igreja com a espada em mãos. Mas, bendito seja Deus, há consolo para os sinceros. Esse mesmo guerreiro que fere os inimigos da verdade é aquele que defende os seus fiéis. Sua espada também serve para proteger os fracos, os tímidos, os que tremem. Ele luta por nós. Ele afasta os inimigos. Ele nos conduz, como um verdadeiro Josué, avançando e vencendo. Introduzo o tema exatamente como o Espírito Santo o introduz. O prefácio precisa ser afiado, para que ninguém se apodere de consolos que não lhe pertencem. O cordeiro pascal sempre foi comido com ervas amargas. E hoje essas ervas estão diante de nós. O nome de Jesus, que é música para os santos, é terror para aqueles que o rejeitam, pois esse mesmo nome julgará vivos e mortos. Agora, atentem para isto. O Senhor conhece perfeitamente a situação da sua igreja. Ele diz: Eu sei onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Pérgamo era vista como uma verdadeira fortaleza do maligno, talvez por suas idolatrias, por sua imoralidade, por sua perseguição feroz. Não sabemos com exatidão. Mas o Senhor a chama de um lugar onde Satanás habita. Ainda hoje, existem lugares assim, ambientes onde o pecado reina, onde o erro domina, onde a incredulidade se tornou soberana. E ainda assim, é exatamente nesses lugares que a igreja é mais necessária. Talvez você viva cercado de zombaria, blasfêmia, impureza. Talvez sua casa, seu trabalho ou sua cidade façam você se sentir como Ló em Sodoma. Se assim for, ouça isto com consolo profundo. O Senhor sabe exatamente onde você habita. Ele conhece seus perigos. Ele vê suas lutas. Ele percebe seus fracassos, suas lágrimas noturnas, suas confissões silenciosas. E ele julga você com misericórdia. Às vezes, reter o nome de Jesus em um ambiente hostil vale mais diante de Deus do que muitas obras realizadas em terreno favorável. Há vinhas que produzem poucos cachos, porque o solo é árido. E o Senhor sabe disso. Ele não espera o mesmo de quem ara uma rocha que espera de quem lavra terra macia. Por isso, mesmo que você faça pouco aos olhos humanos, Cristo considera muito quando você permanece fiel em meio à adversidade. É por isso que ele elogia aquela igreja dizendo: Ainda assim, tu retens o meu nome e não negaste a minha fé.
Talvez essas palavras sejam para alguém que está ouvindo agora, ou para alguém que lerá esta mensagem. Há servos de Deus que hoje produzem proporcionalmente mais do que antes, mesmo com menos força, menos recursos, menos oportunidades. E esse é o cálculo do céu. Quando temos pouca força e grandes dificuldades, o Senhor valoriza ainda mais a nossa fidelidade. Habitar tão perto do trono do inferno e ainda assim não negar a fé. Isso é digno de louvor eterno. Oh, que nós também recebamos essa recomendação. E que o Espírito Santo nos ajude a reter firmemente, para que ninguém tome a nossa coroa. Agora, avancemos com atenção para essa palavra de elogio que o Senhor dirige à igreja. Tu retens o meu nome e não negaste a minha fé. Observem, meus irmãos, que aqui o nome de Cristo e a fé de Cristo são inseparáveis. Reter o nome é não negar a fé. Negar a fé é soltar o nome. A verdadeira fé cristã tem Cristo como centro, como conteúdo e como fundamento. Ele é o início, o meio e o fim. As doutrinas do Evangelho são como raios. Cristo é o sol. Nunca seguramos corretamente a fé se Cristo não estiver no centro de tudo. Da eleição à glorificação, Cristo é tudo em todos. A lei só foi corretamente entendida quando colocada dentro da arca e coberta pelo propiciatório. E o Evangelho só é visto corretamente quando entendido à luz da pessoa e da obra de Jesus. Cristo é o autor e consumador da fé. Quando retemos o nome dele, não negamos a fé, mas a fé pode ser negada de várias formas. Primeiro, e falo isso com ternura, mas também com solenidade, a fé é negada quando o nome de Jesus não é confessado. O próprio Senhor disse: "Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado." Negar não é apenas falar contra. Negar também é calar quando se deveria falar. Há pessoas que se orgulham de sua neutralidade. Dizem: "Não me envolvo, não tomo partido." Mas o Senhor é claro: quem não é comigo é contra mim. A tentativa de viver sem cruz termina numa vida sem coroa. Aquele que foge do conflito agora encontrará vergonha depois. A fé também é negada por falsa doutrina. Quando se erra quanto à pessoa de Cristo, quanto à sua obra ou quanto ao seu ensino, o nome é negado. Jesus não é apenas um mestre a ser admirado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele não é o centro do pensamento, da experiência e da prática, tudo está fora do lugar. Mas a fé também pode ser negada por uma vida impura. Não pensem que um credo correto compensa uma vida desobediente. Cristo deve ser obedecido como Senhor, não apenas crido como mestre. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Uma falha moral pode ser, diante de Deus, uma negação da fé. E isso pode tornar alguém pior do que se jamais tivesse professado coisa alguma. Deus nos livre de uma vida incoerente. Também se nega a fé quando alguém abandona o caminho, seja deliberadamente, seja seduzido pelo mundo. Alguns dizem: "Isso é duro demais." Essa doutrina é ofensiva. Mas desde quando a verdade deixou de ser verdadeira por ser dura? Há muitas coisas horríveis no mundo, e nem por isso deixam de ser fatos. Não julgamos o ensino de Cristo pelos nossos sentimentos, mas pela fé. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Por isso, clamamos por graça para perseverar até o fim. Nem ganhos, nem perdas, nem honra, nem humilhação devem nos afastar do Salvador. Reter o nome de Jesus é permanecer fiel, aconteça o que acontecer. E como fazemos isso na prática? Primeiro, pela entrega total da mente à verdade revelada. Aceitamos o que Deus revelou porque Ele revelou. Nossa confissão é simples: Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Quando Cristo fala, nossa mente consente. Mas não basta a mente. É preciso amor no coração. As palavras do Senhor não são apenas aceitas, elas são saboreadas. São doces como mel. Dizemos: "Sim, Senhor, eu creio, eu amo, eu recebo." E esse amor é o que nos faz segurar firme quando tudo ao redor tenta nos arrancar. Também retemos o nome de Cristo
confessando-o publicamente. Há momentos em que é preciso avançar para a linha de frente. Quando a honra do nosso capitão exige, não podemos nos esconder. Reputação, conforto e até a própria vida devem estar abaixo do nome de Jesus. Se na batalha alguém tiver de cair, que sejamos nós. Melhor cair com Cristo do que viver confortável sem Ele. Soldados que se escondem na retaguarda não são dignos do reino. Devemos estar dispostos a suportar zombaria, desprezo e ridículo. Às vezes, o escárnio mais cruel vem dos cultos, dos intelectuais. Chamam-nos de ignorantes, mesmo quando esquecemos mais do que eles jamais souberam. Chamam-nos de covardes, justamente porque temos convicções. Quanto a mim, digo, prefiro ser chamado de 1000 vezes tolo por amor a Cristo, do que ser sábio aos olhos do mundo e infiel ao meu Senhor. Quem navega com Jesus como almirante não deve esperar mares calmos. O próprio barco dele enfrentou tempestades. Será que Jesus deve usar uma coroa de espinhos enquanto nós exigimos aplausos? Não se enganem. Quem não está disposto a carregar a cruz não está pronto para a glória. Agora, meus irmãos, avancemos um pouco mais e perguntemos com reverência: o que significa, de fato, reter o nome de Jesus? Antes de tudo, significa reter a divindade desse nome. Eu creio firmemente que Jesus é verdadeiramente Deus. Ele é chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Seu nome é Emanuel, Deus conosco. Ele é tão verdadeiramente homem quanto qualquer um de nós, nascido de mulher sem mancha do pecado original, mas também é plenamente Deus, sem diminuição alguma de sua glória ou perfeição. Quando tocamos as marcas dos cravos, não dizemos apenas meu mestre, mas clamamos com fé: meu Senhor e meu Deus, que todos os anjos de Deus o adorem. Pois ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jamais abriremos mão da divindade do nosso Senhor. Reter o nome é manter firme essa verdade. Mas também retemos o nome de Jesus em sua realeza. Ele nasceu rei, ele vive rei, ele reina rei. O que foi escrito sobre a sua cruz é eternamente verdadeiro. Jesus de Nazaré, o Rei. O Pai lhe deu domínio sobre todas as coisas. Todo o julgamento foi entregue ao Filho. Ele reina até que todos os inimigos estejam debaixo de seus pés. Quando oramos, venha o teu reino, falamos do reino de Deus e do reino de Cristo. Ele reina em nossos corações. Queremos vê-lo reinando em nossas casas, em nossa cidade, em nossa nação e finalmente sobre toda a terra. Não descansaremos até que, com todos os remidos, o coroemos Senhor de tudo. Também retemos o nome de Jesus em sua grandeza eterna. Abra o Novo Testamento e veja. Ele começa com Jesus e termina com Jesus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Toda a aliança da graça começa nele, passa por ele e termina nele. Tudo o que recebemos vem por meio de Jesus: perdão, justificação, santificação, glorificação. Desde antes da fundação do mundo, fomos escolhidos nele, e por toda a eternidade cantaremos por causa dele. Minha língua é incapaz de descrever sua glória. Tocar apenas a orla de suas vestes já é demais para nós. Ó Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Reter o nome de Jesus é crer em seu poder salvador. Tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele nos salva da culpa do pecado, pois levou nossos pecados em seu corpo no madeiro. Ele nos salva da condenação, pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele nos salva do poder do pecado, pela obra do Espírito e pela fé. Da primeira esperança até a perfeição final, toda a salvação está em Jesus. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outro Salvador. Quem crê nele tem a vida. Quem o rejeita, permanece em condenação. Podem chamar essa verdade de dura, mas dura ou suave, ela permanece verdadeira. Também retemos o nome de Jesus em sua imutabilidade. Dizem-nos que vivemos numa era de progresso,
que precisamos de um novo evangelho, de uma salvação moderna. Mas nós não cremos nesses sonhos vazios. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O caminho que levou os santos ao céu continua sendo o mesmo. A salvação que sustentou nossos irmãos no leito de morte é suficiente para nós. Tentar melhorar o Salvador é insultá-lo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não haverá no céu um coral dividido por épocas. Um salvo por um evangelho antigo, outro por um moderno. Há um só cântico, um só Salvador, uma só glória. Por isso permanecemos firmes no nome eterno de Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, permitam-me conduzi-los ao lugar prático que o nome de Jesus e a fé em Jesus ocupam em nossa vida. Antes de tudo, esse nome é o nosso consolo pessoal. Jesus, o nome que acalma os nossos temores, que faz cessar as nossas dores, que é música para a alma cansada, vida para quem estava morto, paz para o coração atribulado. A fé que retenho não é apenas uma doutrina correta, ela é meu descanso diário. As verdades ligadas à pessoa de Cristo são o travesseiro da minha fadiga, o alívio da minha ansiedade, o repouso do meu espírito. Com Jesus, olho para o futuro com esperança celestial e olho para o passado com gratidão. Nada pode nos separar do seu amor. E se nada pode nos separar do seu amor, nada pode roubar a nossa esperança. É nesse nome que nos alimentamos, é nesse nome que nos escondemos. Ele é força para a fraqueza, vida para a morte. Mas esse nome e essa fé também são a nossa mensagem. Nossa única missão neste mundo é proclamar: eis o Cordeiro de Deus. Se alguém aparece com outra mensagem, ela não vem de Deus. A única salvação anunciada à humanidade é a salvação pelo sangue de Jesus. É esse sangue que purifica o impuro. É esse sacrifício que reconcilia o pecador com Deus. Cristo é o nosso tema. Cristo é o nosso assunto. Cristo é a nossa autoridade. Pregamos, servimos e vivemos em nome de Jesus. Se o fizermos em qualquer outro nome, os homens têm todo o direito de nos rejeitar. Se há libertação, é no nome de Jesus. Se há transformação, é no nome de Jesus. Se há vida, é no nome de Jesus. E esse nome também é o nosso poder. O inferno não se curva à eloquência. Demônios não fogem de talento humano. O inimigo não respeita fama nem inteligência. Mas o nome de Jesus, esse sim, faz o inferno tremer. Sem esse nome, nossas orações não passam de som vazio. Sem esse nome, nossas palavras não têm asas. É o nome de Jesus que nos dá acesso ao trono de Deus. É por meio dele que prevalecemos em oração. É esse nome que move o céu e impacta a terra. Portanto, retenham-no. Não soltem, não negociem, não relativizem. Pois, se abrirmos mão da verdade e do nome de Jesus, o que nos resta? Agora, ao encerrar, deixem-me perguntar com toda franqueza: por que alguém abandonaria essa fé? Eu não encontro motivo algum. Estou aberto à convicção, mas nunca vi nem verei alguém capaz de me convencer a abandonar o Cristo que salvou minha alma. Para que eu deixasse essa fé, eu teria de deixar de ser quem sou. Minha experiência, minha esperança, minha consciência, minha vida, tudo está ligado a Jesus. E o que nos ofereceriam no lugar do Evangelho? Dúvida? Escuridão? Zombaria? Prefiro o ouro à escória. Prefiro a verdade antiga à mentira moderna. Se nossos pais não tivessem defendido essa fé, onde estaríamos hoje? Se reformadores, confessores e mártires tivessem se calado, teríamos herdado apenas erro e trevas. Nós admiramos os homens fiéis do passado, mas não gostamos deles quando aparecem no presente. O mundo ama a coragem antiga desde que ela esteja morta. Mas hoje, como ontem, decisão é necessária. Este é o dia. Onde estão os homens e mulheres para este dia? Recebemos o Evangelho de mãos marcadas pelo sofrimento. Não temos o direito de tratá-lo com leviandade. Se formos infiéis agora, as gerações futuras pagarão o preço. Eu vos suplico, não apenas por causa de nossos pais, mas por causa de nossos filhos,
sejam fiéis. Ainda que vivam onde Satanás tem o seu trono, retenham o nome de Jesus e não neguem a fé. Pois como o mundo será salvo se a igreja for infiel ao seu Senhor? Permaneçam firmes, sejam fortes, portem-se como homens e mulheres de Deus. Que o Senhor nos sustente, por amor do nome de Jesus. Amém.